Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, vamos nesta noite compartilhar a palavra de Deus, dando o seguimento dos nossos estudos da palavra de Deus. Essa semana eu tive uma semana sem muito tempo para fazer as exposições. Hoje pela manhã eu fiz do capítulo 4 e capítulo 5 de 1 Coríntios. Agora nós vamos entrar no capítulo 6. Paulo continua tratando com a igreja de Coríntios, doutrinando os irmãos de Coríntios, uma igreja com sérios problemas. Nunca houve tanto problema enquanto a igreja dos nossos irmãos Corinto estava passando. Pois aqui o apóstolo Paulo, ele vai tratar algumas coisas em relação aos irmãos. Os crentes, os santos, estavam levando os outros irmãos aos tribunais dos ímpios, né? Aos tribunais dos ímpios, que não servem a Cristo, por coisas. Paz, pastor Eurico, Deus abençoe sua vida, homem de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava levando, trouxe essa doutrina, estava doutrinando os nossos irmãos de Coríntios, e aqui Paulo também vai tratar sobre a imoralidade sexual, tanto da fornicação, do homossexualismo. Eu vou falar sobre isso, né? Sobre homossexualismo. Você que vive nessas práticas do homossexualismo, se você não se arrepender dos seus pecados, tu vai morar no inferno, porque você precisa aceitar Jesus de verdade e largar essas práticas imorais, né? Então Paulo vai tratar sobre isso, levando os outros irmãos aos tribunais dos ímpios. Por quê? Paulo estava advertindo, levando questões mínimas, né? Por contendas, por coisas materiais, por desavença entre outros irmãos.
Vamos colocar um entre parênteses aqui, é o que acontece hoje, principalmente nas redes sociais, né? Essa briga entre calvinismo, arminianismo, briga entre os irmãos, eles levam isso para os tribunais dos ímpios. Um exemplo, Silas Malafaia com o pastor Paulo Júnior. Então eles levam isso para os tribunais, os tribunais dos ímpios. Coisas que é desnecessário, né? Dava para tratar entre eles, ou cada um prega o evangelho naquele que foi chamado, né? Se é calvinismo, prega Jesus. Se é arminianismo, prega Jesus, né? Claro que eu defendo uma linha teológica. Eu defendo uma linha teológica naquilo que eu creio. Mas o nosso foco é falar de Jesus, falar de Cristo. Claro que às vezes eu tenho alguns debates, né, em questões teológicas, mas o nosso foco é falar de Jesus, é falar de Cristo, e pregar a verdade, né, irmãos? Pregar a verdade, pregar o que as Escrituras nos ensina, o que as Escrituras nos fala. Esse é o nosso objetivo. Doa o que doer, é o que eu vou falar hoje, né? Se você vive nas práticas do homossexualismo, do lesbianismo, você precisa tomar uma direção na sua vida, aceitar Jesus como seu Salvador. Aí Paulo também vai falar em questão dos maldizentes, né? Que o nosso corpo, nós somos salvos no Senhor, nós somos separados totalmente para Ele, nós somos separados, nós somos regenerados. Nosso templo é templo do Espírito Santo, não é lugar para bebedeira, para as coisas imorais. Nosso corpo é para ser cheio do Espírito Santo, é para falar das grandezas de Deus. É por isso que eu estou aqui, irmãos. Aqui eu não estou independente, estou aqui para falar a verdade. Se você vai gostar, eu não sei, mas que eu vou falar a verdade. Se você vai assistir esse vídeo, não sei, mas eu não vou deixar de falar o que as Escrituras nos diz. Doa o que doer, entendeu? Nós temos que ser sinceros com a palavra de Deus. Nós temos que ser justo com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que você continua nestas práticas, você vai para o inferno, você vai para o inferno, se você não se arrepender dos seus pecados. Então, aqui Paulo, no seu capítulo 6, ele vai dizer assim, ouço algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, ou perante os santos. Vamos entender aqui, irmãos. Paulo aqui, ele enviou esta carta para os irmãos de Coríntios, porque até então foi relatado do que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então aqui, o que estava acontecendo? Os irmãos estavam levando os outros irmãos, os santos, que professa a mesma fé, não sei, pode ser que até congregava junto, provavelmente, estava levando perante os tribunais dos ímpios. E vamos entender aqui, quem é que julgava estas causas? Era um tribunal romano, né? Porque se fosse coisa da lei de Deus, era com os judeus que tratavam. Um exemplo, uma mulher foi pega lá em adultério, tratava dentro da lei de Moisés. Mas esta questão aqui era perante os tribunais romanos, porque os romanos subjugavam sobre os judeus. O versículo 2. Não sabeis vós, os santos, que hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar coisas mínimas. Não sabeis vós que vamos de julgar os anjos, tanto as coisas pertencentes a esta vida. Irmãos, eu fiz assim um breve estudo sobre isso, né? Se nós os salvos, nós os santos, e vamos julgar os ímpios e o mundo. Bom, primeira coisa, julgamento não pertence a nós, pertence a Deus. Deus é que pertence todo o juízo. E os homens, os ímpios, vão ser julgados por falta de obediência da sua palavra, de obediência a Deus. O homem vai ser julgado pelos seus pecados. Então eu entendo aqui, quando Paulo disse isso, que os santos, os salvos, vão julgar o mundo,
e os anjos, porque Jesus falou aqui em Mateus 19, 20, né, que vai se assentar com 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Eu vou deixar aqui em off, não, quer dizer, em off não, eu vou deixar aqui um entre parênteses sobre isso, porque eu não vou colocar essa questão que nós vamos julgar os ímpios e os anjos, né? Quero estudar mais sobre isso. Por quê? Porque eu vou entender uma coisa, que juízo, julgamento pertence a Deus. E outra, quem vai ser julgado? Aqueles que desobedecem a sua palavra. Jesus disse, aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, negou Jesus, negou Cristo, morreu nos seus pecados, vai para o inferno. Não é salvo. Mas aqueles que foram justificados, regenerados, foram salvos por Jesus, este não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 4. Então, se tiverdes algum negócio em juízo, pertencente a esta vida, constitui como juízes deles os que são menos estimados na igreja. Para não vos envergonhais, eu digo que há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo que possa julgar entre os irmãos. Vamos entender aqui, irmão, porque Paulo disse lá no versículo 2 e no versículo 3 a respeito do que os homens, os salvos, vão julgar os ímpios e os injustos. Aí no versículo 4 e o versículo 5, ele vai tratar, olha, será que não tem aí pessoa justa para tratar de coisas mínimas? De coisa mínima? Porque estava levando isto perante aos ímpios questões insignificantes, pois eles estavam, um exemplo, né? Um exemplo, eles estavam lá disputando nos tribunais por coisas materiais, por coisas imoral. Um exemplo, você hoje, se você falar alguma coisa para o irmão que ele não agrada, que ele não gosta, que não gostou do que você falou, ele vai lá te processar. Pois isso que estava acontecendo. Ou por questões insignificantes, né? Questões insignificantes, coisas, irmãos, que dava para se resolver entre os próprios irmãos. Dava para resolver entre os santos. Aí Paulo vai dizer assim, olha que coisa interessante, ó. Olha como a Bíblia é maravilhosa, como a palavra de Deus tem resposta para tudo, ó. Para vós envergonhar, o digo, não há entre vós alguém, alguma pessoa? Será que aí não tem um homem de Deus? Será que aí não tem um pastor? Será que não tem um líder firme que possa resolver essa situação para não levar isso para os ímpios? Escandalizar o nome de Deus, o nome de Jesus, ou entre os próprios irmãos? Irmãos, é a mesma coisa, irmão, que acontece aí no meio evangélico. Pastores processando o outro, porque um disse isso, disse aquilo, olha, você é um herege, você é isso, e leva isto perante os ímpios. Olha que vergonha, irmãos, né? Não era tão maravilhoso em deixar essas questões de lado e anunciar o evangelho, anunciar Jesus? Aí ele vai dizer assim, ó, há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo que possa julgar entre os seus irmãos? E o irmão, porém, vai a juízo contra o outro irmão, isso perante os infiéis, perante os ímpios, perante os infiéis. Versículo 7. Na verdade, já realmente há uma só falta entre vós terdes demandas uns para com os outros, porque não sofreis ainda injustiça, porque não sofreis antes o dano. O que Paulo estava dizendo assim? Olha, vocês vão lá para a justiça, não podereis entre vós aí, eu errei. Aí Paulo vai dizer assim, ó, a vós mesmo, porém, de causas injustas, dando isso aos próprios irmãos, não sabeis que o versículo 7, na verdade, realmente, uma falta entre vós terdes demandas um para com os outros,
Porque não sofreis, porque vocês não deixam sofrer injustiça? Está sofrendo injustiça, mas não leva o irmão. Aí ele vai dizer mais aqui, ó, porque não sofrei antes o dano, quer dizer, antes sofrer perca, mas não vá disputar nos tribunais por coisas banais. Aí o versículo 8, é aqui que o couro vai comer. É aqui que o couro vai comer, ó. Não vós mesmos, porém, causa a injustiça e dano isto os próprios irmãos. Versículo 9. Aí Paulo vai dizer, olha, não sabeis que os injustos, quem são os injustos? Aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que ainda vivem na prática do pecado, ainda não foram regenerados, não foram transformados pelo Espírito Santo. Diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E não vos enganeis, nem os impuros. Quem são pessoas impuras? Pessoas de espíritos, com o espírito está imundo. Não, nem os idólatras. Quem que são os idólatras, irmãos? Isso também não só vem do catolicismo também, não. Tem crente que adora pregador, adora cantor, se espelha em outra pessoa, coloca ele como idólatra. Nem os adúlteros, nem os afeminados. Quem são os afeminados? São os homens homossexuais, são as lésbicas, são pessoas que usam o seu corpo de forma errada, de forma que o seu corpo não foi para se deitar com homem, e nem mulher com mulher. Aí ele vai dizer, nem o sodonita. Sabe o que é um sodonita? É que faz a prática via anal. Via anal, homem com homem. E nem, porém, os ladrões, nem os alvarentos, nem os bêbados. Você que é um beberrão, que gosta de ficar no boteco enchendo a cara de cachaça, esses não vão herdar o reino do céu. Nem os maldizentes. Sabe o que é o maldizente? É aquele que gosta de ficar falando mal do seu irmão. Nem os roubadores herderão o reino do céu. Mas tais fois alguns que fostes lavados. Agora aqui ele vai falar do salvo, dos que não vivem dessas práticas mundanas. Aí ele vai dizer, olha, não fostes algum, mas fostes lavado, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Esse aqui é o retrato, irmãos, daqueles que ainda vivem nessas práticas mundanas, não foram salvos ainda, não foram justificados, não foram santificados, não foram regenerados, não receberam o Espírito Santo, porque Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, quando a pessoa, o crente, ele é inserido no corpo de Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Sabe o que é um selo? O selo é uma garantia que nós temos quando nós fomos salvos. E nós recebemos o penhor do Espírito, quer dizer, o Senhor Jesus, quando ele estava indo para o Pai, ele disse, está lá em João 14, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. No grego quer dizer Paracletos, o substituto de Jesus. Ele disse, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber o penhor, quer dizer, a garantia que o Senhor Jesus enviou da parte do Pai, o Espírito Santo. Então aqui é aquele que foi salvo, que foi regenerado, faz parte da família de Deus. Ele é uma pessoa íntegra, justa, né? Uma pessoa que dá um bom testemunho perante a sociedade, que ele foi salvo, ele tem prazer nas coisas de Deus. Aí agora aqui Paulo, no versículo 12, diz assim, olha,
todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, sabe o que eu entendo disso? Sabe o que eu entendo disso? Isso aqui é quando a pessoa, ela é salva. A pessoa que é salva, irmão, a pessoa que nasceu novamente, nasceu do Espírito Santo, ela, irmão, ela tem controle dos pecados, sabe? Claro que nós não vamos deixar de pecar, mas quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele se desvia do mal, porque todas as coisas, elas me são lícitas. Tudo está diante dos nossos olhos, tudo está, o pecado nos rodeia, mas todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então todo crente que é salvo em Jesus, ele tem domínio próprio, como está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Ele recebeu o fruto do Espírito Santo. O versículo 13, olha que coisa interessante, Paulo aqui ele vai falar da unidade, assim como há Pai, Filho e Espírito Santo, que há uma unidade, três em uma unidade em um. Aí Paulo ele vai fazer uma comparação entre o alimento que nós comemos com o nosso estômago. Um foi criado para o outro. O alimento foi feito para nós alimentarmos e fazermos a digestão no nosso estômago. Um complementa o outro, pois assim, que coisa maravilhosa, irmão. É só Deus para compreender essas coisas deliciosas da palavra de Deus, que nós somos uma pessoa, na pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, irmão, eu queria que todos pudessem compreender essas coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos revela, essa fonte inesgotável. Como é bom ser salvo, como é bom compreender as coisas do reino de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então Paulo está dizendo que assim, ele faz uma comparação, que o alimento foi feito por corpo, e o corpo para o alimento. Agora, o nosso corpo, nós que somos salvos, o nosso corpo é para o Senhor, né? O nosso corpo não é para a prostituição. Vamos seguir aqui com a palavra de Deus. Versículo 14, que ensinamento maravilhoso, irmãos. Não ensinamento meu, não, é ensinamento da palavra de Deus. Não porque eu estou pregando, não é porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Irmãos, nós entendemos uma coisa, enquanto nós estivermos neste corpo aqui, nesta matéria, sujeito a todas as coisas desse mundo, quando nós fomos glorificados, nosso corpo ser glorificado, porque aqui Paulo aqui ele fala da ressurreição. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, né? Jesus já foi glorificado, o corpo de Cristo já foi glorificado. Nós não vamos fazer mais parte com estas coisas deste mundo e com as coisas do pecado que nos flagela. Versículo 15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tornai, pois, os membros de Cristo, e o farei membro com as meretrizes, não por certo. Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é para o Senhor, não é para ser dividido com a prostituição, com as meretrizes. Olha o que Paulo vai dizer aqui também. Ora, não sabeis o que se une com a meretriz,
faz um corpo com ela. Pois serão, que se diz, dois em uma só carne. Olha aqui, Paulo, ele já entrou na questão da unidade. Assim como o homem, aquele imundo, aquele impuro, se une com a meretriz, se une num corpo só. Assim é eu também, quando eu casei com a minha esposa. Eu me tornei uma só carne com ela. Quer dizer, eu e ela, nós somos uma só carne. A única coisa que vai nos separar é a morte. O versículo 17. O que, porém, une-se com o Senhor em um espírito com ele, né? Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, lá pro versículo 32, se não for os irmãos me corrijam, pode me corrigir, mas é Romanos capítulo 8. Fala assim, olha, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é meu, não tem parte comigo. Não? Então quem tem o Espírito de Cristo? Quem é salvo, ele não vai viver nestas práticas mundanas. Se você vê algum cristão que diz que é cristão e vive nestas práticas da prostituição, ele ainda não foi salvo, ele ainda não foi regenerado, ele não foi ainda transformado, se ele vive nas práticas do mundo. Versículo 18, aí Paulo vai dizer, olha, fugi, pois, da prostituição. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? O que é pecado fora do corpo, né? E o pecado contra o irmão. Paulo está falando aqui o pecado da prostituição. Quando você se prostitui, um exemplo, você bebe, você fuma, você comete contra o seu próprio corpo. Agora tem o pecado que é fora do corpo. Um exemplo, eu pecar contra o meu irmão. Isso é um pecado fora do corpo. Eu estou pecando contra o meu irmão. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, é preveniente de Deus, mas sois vós mesmo. Fostes comprado. Oh, que maravilha, irmão. Nós foi comprado através de quem? Através do sacrifício glorioso da cruz. Aquele sacrifício que Cristo fez, o qual fostes comprado por um bom preço. Glorificais, pois, o vosso corpo, o vosso espírito, o qual pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, irmão. Tudo que há em nós pertence a Deus, até o nosso corpo. Por quê? Porque quando acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, vai ser tudo, nada do corpo do Senhor Jesus ficou a não ser as roupas. Tudo dele foi transformado, tudo nele foi glorificado. Tem um pessoal por aí, irmão, pregando sobre legalismo. Sabe o que é legalismo? Liberdade. Depois que você foi salvo, você pode usar o seu corpo. Quem fazia muito isso era os gnosticismo fazia isso. Isso é balela, isso é mentira. O nosso corpo, nós somos, eu não me recordo o texto agora, mas a Bíblia diz que nós temos que santificar tanto corpo, alma e espírito, né? Bom, eu creio na tricotomia, né? Tem irmãos que crê que é dicômito, né? Que crê corpo, alma e espírito. Espírito e alma são o mesmo, mas eu creio na tricotomia. Corpo, alma e espírito. Seja santificados. Corpo, que é o nosso corpo físico, alma, que é os nossos sentimentos, e o espírito, aquele espírito que estava morto, o qual Jesus ressuscitou, transformou, ressuscitou aquele espírito que estava morto. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver isso. Irmãos, que maravilha! Que maravilha! Que mensagem gloriosa o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos ensinou nesta noite. Que Deus abençoe os amados irmãos. Tenha uma boa noite gloriosa na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.